Bom, meu nome é Daniel Ferrati, sou ator, formado na UEA em 2014 e dentro do projeto de extensão eu pude primeiramente conhecer muitas coisas que eu desconhecia. Foi um caminho muito de aprendizado, até porque eu não conhecia esse lado da leitura do espectador. A gente sempre via como artista o lado do artista e não via o lado do espectador. E dentro do projeto a gente começou a olhar especificamente para o espectador, como é que ele se comporta, como é que ele entende, como é que ele está inserido dentro dessa produção artística. Então isso foi muito interessante para mim no início, porque eu não tinha conhecimento da área e fui sendo direcionado pela coordenadora Eneila, né? Então, no início, como eu participava de muitos projetos de extensão, todos os projetos de extensão que tinha na UEA, eu sempre estava dentro, eu sempre estava participando, porque eu realmente queria ter essa experiência de participação mesmo. Porque eu vim de uma cidade que é Roraima, Boa Vista, Mucajaí, inclusive, que não tem muita produtividade artística, né? Ou a gente faz amadoramente ou não faz, ou não tem acesso. Então, foi a oportunidade que eu tive de chegar em Manaus, né? Recém-chegado em Manaus, cheguei em Manaus em 2011, e daí eu chego em Manaus e eu vejo esse leque de possibilidades que Manaus me oferece. Então, foi justamente uma abertura gigantesca. E quando eu entrei para a UEA, eu vejo essas possibilidades gigantescas de vários projetos de extensão, que eu não sabia nem como é que funcionava. E daí foi quando abriu o processo para a Eneila, para a seleção para o projeto de extensão da Eneila, da professora Eneila. E eu disse, olha, vou encarar aí. Eu achei interessante a proposta, porque tinha espectador no meio do nome, eu não sabia mais ou menos o que é, mas eu fui. Eu digo, olha, alguma coisa que possa me interessar aí tem. E daí eu fui primeiro selecionado pela professora, e depois ela começou a me explicar, basicamente, como é que ia funcionar todo o processo do projeto. E daí eu me empolguei muito. Por quê? Porque juntou três coisas que eu amava fazer. Que era principalmente estar dentro do teatro. Segundo, estar com alunos, que eu gosto muito de lecionar. E terceiro, a arte em si, que é o teatro. Então juntou essas três coisas juntamente com a Eneila, eu fiquei deslumbrado. Eu disse, é aqui mesmo que eu vou pisar meus pés, é aqui mesmo que eu vou conseguir desenvolver um trabalho. E daí eu fui galgando aos poucos com a Eneila, perguntando o que tinha que ser feito, como é que tinha que ser feito. E dentro desse processo foi muito complicado, porque existem vários outros fatores que a gente não controla, né? São controles externos, que fogem da nossa alçada como organização do projeto. E daí quando a gente marcava de ir para a escola, sempre acontecia alguma problemática, né? Era um transporte que não chegava, ou se atrasava, ou uma gestora que estava preocupada com o horário. Então tem muitas coisas que não vai do nosso controle. A gente precisa fazer de tudo para que não aconteça, mas sempre vai acontecer, né? Então a gestora não sabia basicamente o que a gente estava fazendo, tinha toda essa questão de informação mesmo, da pessoa saber o que estava sendo desenvolvido, e muitas vezes a gestora estava mais preocupado com o professor que faltou na escola do que propriamente com o projeto que estava sendo executado dentro da sala de aula ou dentro da escola, né? Então tinha essas questões. E era muito complicado para a gente se organizar dessa forma, até porque eu não sabia basicamente o que estava acontecendo, a Eneila estava coordenando, e só para ela coordenar todas essas questões, eu vejo que era muito complicado para uma pessoa só. Então eu não podia ajudar muito porque eu não tinha conhecimento de causa, mas o máximo que eu podia ajudar, eu estava ali do lado dela tentando resolver as problemáticas, né? A gente fez o primeiro espetáculo com Paulo Queiroz, com O Homem, a Pedra e o Rio, lá no América Alvarez, e foi muito bom, as crianças adoraram bastante. Depois teve uma conversa com o Paulo
recepcionou, abraçou as crianças assim, sabe? Falando sobre o espetáculo, explicando como é que funcionava, a parte da técnica também. A gente também fez alguns questionamentos que é para justamente incitar a conversa entre as partes, né, entre os alunos e o artista que estava ali. Então foi muito interessante essa troca. Eu acho, na minha concepção como professor hoje em dia, da rede estadual de ensino, eu acho que é muito válido essa conversa pós-espetáculo. Porque só assistir ali, eu acho que ainda fica algumas arestas a serem lapidadas. E quando a gente para o espetáculo e a gente conversa sobre o espetáculo, o ator fala sobre o seu processo de criação, fala sobre o figurino que está vestindo, fala sobre os elementos que estão em cena e responde as perguntas desses alunos que estão... Para mim é gigantesco, é um conhecimento gigantesco. Eles ficam muito eufóricos para querer perguntar e a gente tem que, logicamente, organizar essa questão de questionamentos ao final. Mas é muito mais interessante. Por isso que até hoje na minha vida, quando eu faço algum evento na escola, que vai algum artista se apresentar, seja de circo, seja de teatro, seja de dança, eu sempre procuro ter uma conversa, um bate-papo. Depois, reservo uns 20, 30 minutos para que possam eles conversar, para que eles possam ter uma troca, para que eles possam trocar realmente, né, as ideias e fazer os questionamentos que eles têm. E eles têm muitos questionamentos, né, os alunos, os estudantes. Então isso eu acho gigantescamente importante nesse processo de construção desse espectador. E daí, com toda essa experiência do Uma Pedra no Rio, do tropeço com a professora Neila, a Neila me pegou e falou assim: tu já fez teu TCC? Eu disse: eu estou me preparando, mas vai fazer sobre o quê? Eu disse: não sei, Neila, eu não sei nem o que eu vou fazer. Ela: por que tu não escreve sobre o projeto? Eu falei: pode? Ela: claro que pode. Aí eu falei: então vou fazer. Aí, então como é que eu faço? Aí foi aí que então a Neila se tornou a minha orientadora do TCC. Que foi quando ela falou: tu vai fazer dessa forma, escreve disso, desse jeito, que daí dessa forma você vai concluir o curso. Aí eu disse: perfeito. Aí conversei com a coordenação do curso, oficializei a Neila como minha orientadora, e daí mãos à obra, comecei a escrever todo o relato de experiência. E o meu TCC é justamente isso, é o relato de todo o processo que foi o projeto de extensão, né, dessa leitura do espectador. E daí fiz meu TCC, entreguei, foi aprovado, e logo depois eu peguei o meu projeto de TCC, e eu disse: vou fazer vamos dizer assim, um mini projeto aqui. Aí eu disse: vou escrever. Se passar, eu desenvolvo o projeto aqui dentro. Se não passar, ok, tudo bem, paciência. Aí foi aprovado, consegui aprovar, e daí eu levei alguns espetáculos para dentro da escola Ângelo Ramazotti, na qual eu estava lecionando. E daí uma coisa que eu queria era justamente ter essa variedade de linguagens dentro do teatro. Mostrar para eles que teatro não é uma coisa só, firme, sólida, concreta. Não, é uma coisa que tem várias pernas e várias vertentes. Aí percebe que o projeto de extensão ele vai criando ramificações dentro da minha vida, né? A gente sai do projeto de extensão, vamos para o TCC. Do TCC eu faço esse projeto da FAPEAM dentro da Escola Ângelo Ramazotti, e depois ainda vai para o mestrado. Peguei o mesmo caminho de formação do espectador e inseri dentro do pré-projeto do mestrado do Profiartes, que é um programa da UFAM com a UEA em parceria, e a UDESC também. E daí inseri, foi também aprovado no mestrado, e foi uma dificuldade muito grande, uma dificuldade gigantesca, porque a gente tinha que desenvolver o projeto na prática, né? E até porque a gente era obrigado a estar em sala de aula no Profiartes. Então é muito complicado a gente dar aula e ao mesmo tempo dar conta de uma pesquisa. E daí quando eu levei esse projeto para dentro na época eu estava no Alda Barata, Escola Estadual Alda Barata. E daí o Alda Barata eu comecei a desenvolver, e eu vi que eu não ia conseguir levar os espetáculos para dentro da escola. Chegou um momento assim que eu não consigo, e eu queria levar os espetáculos.
E aí eu já tinha saído do liceu, do Cláudio Santoro, e aí eu estava procurando espetáculos dentro da cidade que pelo menos se apresentasse de forma gratuita, porque até afinal de contas eu não tinha verba nenhuma para pagar nenhum elenco, nenhum espetáculo para se apresentar dentro do meu projeto de mestrado. E daí eu, correndo contra o tempo, foi quando o meu orientador falou assim: olha, faz o que tu podes. O que tu podes? Eu posso passar um espetáculo no telão para eles. É a única coisa que dá para fazer. Porque da escola tem o data show, eu levo e a gente assiste. E daí eram 2 espetáculos que eu já tinha baixado no meu computador. Eu amo de paixão, ninguém falou que seria fácil, que é do dramaturgo Felipe Rocha, que é um dramaturgo aí contemporâneo. E eu adoro o texto, eu já até montei no liceu também, e tanto que eu gosto. E o Vestido de Noiva não tem nem o que falar, né? Do Nelson Rodrigues, eu amo o Nelson de todas as formas, tenho todos os livros dele ali dentro de casa. E daí eu parei até o momento aí, neste momento. Mas percebe que desde 2013, esse projeto de extensão de leitura do espectador foi se desdobrando. Como eu falei no início, eu participei de vários projetos de extensão dentro da UEA, vários. Mas o único que eu quis seguir foi justamente esse, né? De tantos outros que eu participei, que eu estava junto, eu lecionei. Então, de tantos projetos que eu participei ali, o que mais me chamou a atenção e mais me despertou interesse mesmo pelo tema, pela forma de trabalhar também da Enem, foi justamente o de formação do espectador. O que eu diria para as pessoas que vêm agora adiante é que, primeiro, tem que olhar para trás e ver o que foi feito. Eu acho que é fundamental. Eu acho que a memória, o histórico, é fundamental para que eu possa entender o que está acontecendo e qual é a proposta. E segundo, ter muita coragem para poder encarar. Porque é muito trabalho, mas eu deixo a garantia que é muito gratificante. Eu garanto que é muito gratificante no final, quando a gente conclui, que a gente vê nos olhinhos daquelas crianças, daqueles estudantes, aquela magia de estar dentro do teatro, vendo um espetáculo de teatro, e muitos deles pela primeira vez, é muito bom. É um sentimento assim que a gente não consegue nem transcrever em palavras. Parece clichê, mas não é. É muito lindo, é gostoso de se ver. E é isso que me faz estar ainda nesse âmbito de mostrar para os alunos o teatro que eu faço e que temos na cidade. Porque eles desconhecem, não têm acesso. Então é muito lindo quando eles vão e veem: caraca, professor, é muito lindo essa cena. Eu lembro até hoje, vou contar uma foto. Eu lembro até hoje, eu levei uns alunos meus para assistir um espetáculo lá na instalação, e uma aluna minha chegou para mim e falou assim: professor, tá tudo escuro. Eu disse: calma, é assim mesmo. Ela não sabia que desligavam-se as luzes para começar os códigos. Ela não sabia. Eu disse: calma, não faltou energia. O espetáculo vai começar. Bora assistir? E aí sabe, naquele momento eu sabia que eu estava ensinando para ela. E eu faço questão de ensinar, porque pra gente é tão natural, já faz parte do nosso cotidiano, porque a gente está dentro da linguagem teatral. Mas para essas pessoas que estão de fora, que não têm acesso a essa linguagem, é tudo novo, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. E eu vejo os olhinhos deles brilhando e depois: quero mais, professor, quero mais. E eles sempre querem mais. E é isso que é maravilhoso. Então eu vejo muito isso. A partir do projeto eu realmente tive essa outra percepção, de olhar para o espectador com um olhar de ele é participante desse processo. Ele não está ali só para assistir, ele não é só um mero espectador e está ali só assistindo. Ele está fazendo parte, ele faz parte. Sem ele aquilo ali não acontece. Sem o espectador não acontece aquilo ali. Eu preciso dele para poder acontecer. Então é dar a devida importância que o espectador merece, né, de estar ali presente e interagindo com a obra teatral. Maravilha!